Bom, então o Dineno, que foi oficialmente apresentado ali no São Paulo, ele se diz pronto e explica qual que é a situação dele para já poder jogar pelo São Paulo Futebol Clube, coisa muito maravilhosa, hein? Aliás, você tá sabendo que o São Paulo fez uma renovação com um cara meio campista ali, que preveja uma multa gigantesca e é um dos caras que o Zubeldia já está gostando e colocando, chamando sempre para treinar entre os principais jogadores do time do São Paulo, tá bom? Vamos falar também sobre o Thales Vander, acho que é uma coisa bem interessante de falar do Thales Vander, e tem titular novo na parada aí, hein? Tem titular novo na parada, vamos trocar uma ideia sobre esse novo São Paulo e uma particularidade de Fernando Diniz que nunca, never ganhou do São Paulo Futebol Clube aqui no Morumbi. Vou falar também sobre a fina dobra de laterais, Lucas Ferreira, o que o Zubeldia prepara aí para encarar o Vasco, e o vídeo vai ser o vídeo mais completo que você vai ver nesta internet de meu Deus, aqui no YouTube, beleza? Então, ó, o que você precisa fazer então? Chega nesse like aí, tá ligado? E se inscreva também aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos na coletiva do Juba, vamos lá, obrigado a todos que estão comigo aqui, obrigado por tudo, vamos junto, vai ser muito top esse vídeo aqui, eu tô empolgadaço, porque o meu, o seu, o nosso São Paulo voltou. E é o seguinte, o menino lá foi colocado no São Paulo, né, o Dineno, e aí o que ele falou? Ele chegou e falou assim, ó, eu tô pronto. Tive uma contusão seríssima, tem um vídeo que é ridículo, né, dá até dó do cara, dá muita dó. Ele até assistiu o vídeo, eu não quis mostrar, não quero mostrar aqui não. Ele tá lá no Cruzeiro, e aí tem uma substituição que ele vai entrar. Aí ele entra. É sacanagem. Eu não tô rindo disso aqui, tô rindo da situação, mas é triste, porque eu tô torcendo muito pelo Dineno. Dineno, tamo junto, você vai ser o próximo careca aqui no São Paulo. O próximo fabuloso, no mínimo. O cara entra, na hora de substituir, ele entra, dá um pisão no chão, machuca o joelho e sai chorando. É uma cena horrorosa, né? Eu ri de nervoso aqui, eu acho. É uma cena absolutamente horrorosa. E isso me leva a ter dúvida. Leva a grande maioria dos São Paulinos a ter uma certa dúvida. Fala, quem é esse Dineno que chegou? É um cara bichado? É um cara que veio para compor o departamento médico? Veio reforçar o DM? Como algumas pessoas já me falaram aqui de maneira muito sarcástica, né? Muito irônica e maldosa. Não, ele não tem esse histórico de lesão. Lá no Cruzeiro ele zoou o joelho. Quando ele entra, ele tá bichado mesmo. E aí o cara teve uma contusão seríssima. E ele fala agora. Ele fala, não, eu tô pronto. Tive a contusão séria, mas já voltei, inclusive já joguei pelo Cruzeiro, ele já jogou depois da contusão, então ele vai chegar no São Paulo para disputar a titularidade sim, e ele deve ser o titular do São Paulo, obviamente não agora, vai ter André Silva, Luciano, esse é o time do São Paulo lá, não vai ter Dineno por enquanto. Na Copa do Brasil ele não pode jogar, mas na Libertadores ele já pode. Então ele daqui uns 4 jogos, eu diria, depois da parada do Mundial, vai ter agora uma parada de 30 dias, pode ser que ele já volte jogando, talvez até entre os titulares depois da parada do Mundial. O São Paulo, ele com o André Silva, que hoje é o titular da posição, ele não tem encontrado um ótimo resultado, né? O André Silva, longe de ser o culpado, nossa, acaba com esse André Silva aí, que é o pior atacante do mundo. Não é o caso. Com certeza não é o caso. O André Silva tá longe de ser um bicho grosso, um bicho ruim de bola. Longe. Ele teve jogos ruins, mas ele teve jogos excelentes pelo São Paulo. Agora, nada muda o fato de que o São Paulo tá numa draga lascada. São Paulo não ganha do Sport em casa. Sabe, o São Paulo, ele penou pra ganhar do Náutico. E aí, quando ele pega times como o Mirassol e Bahia e faz vexame, contra o Palmeiras não foi um vexame, mas contra Mirassol e Bahia foram vexames. O São Paulo ele tem que dar uma resposta. Se calhar, e eu vou dar 3 toques na madeira. Au! Se calhar dele chegar e o São Paulo perder pro Vasco, já acabei com a mão, que é pro São Paulo ganhar do Vasco. Acabei com a mão. Mas se calhar do São Paulo ele ganhar do Vasco, beleza. Agora e se ele perde? A volta do Mundial é com o Dineno titular. Tem que fazer gol na frente. O São Paulo tem uma zaga muito boa, mas o ataque é ruim. É ruim. Os números são ruins. Eu tava vendo um dia aí que o Arrascaeta, ele tem mais gol que o São Paulo.
É o Arrascaeta ter mais gols que o São Paulo é um vexame. É vexaminoso, é vexatório, é triste, é a pior notícia que pode ter. Você vê de uma maneira que é colocada pra gente, o Arrascaeta fez mais gol que o São Paulo. Mas peraí, o Flamengo não é o Arrascaeta mesmo. Ignorando Pedro, Bruno Henrique, Gerson, o Arrascaeta fez mais gol que a gente. Então é muito difícil de engolir essa história, um São Paulino de gerações aí, um São Paulino de 30 anos fanático, 40 no fanático ali, caras muito mais velhos que acompanham o meu canal, que falam, Juba, eu tenho 60, eu tenho 70, eu tenho 80, vem comentários aqui. Então, se pra mim tá difícil, eu imagino pra vocês, que são mais velhos que eu, não dá pra engolir essa história de não fazer gols. Então o Dineno pode pegar sim essa titularidade se o São Paulo não ganhar amanhã do Vasco. É verdade que o dinizismo, ele não ganhou do São Paulo ainda aqui no Morumbi. É um retrospecto catastrófico, né? Eu acho que o São Paulo já perdeu pro Audax do Diniz com o Bausa. 4-2, foi isso, sem pesquisa nenhuma, né? Fecha o olho e lembra. Audax era do Diniz e o Bausa em 2016 perde no Paulista lá, tal, acho que ele toma um 4-2, mas é lá, né, se eu não me engano. Então, a notícia que tem é que o São Paulo nunca perdeu pro Diniz aqui. Claro que o Diniz, ele tem os seus altos e baixos na carreira, que ele ganhou uma Libertadores agora, era só baixos, né? Aí ele ganhou uma Libertadores, ele cresceu. E agora, o Diniz, ele é aquela grande incógnita que eu gosto de falar. Se o São Paulo meter 5-0 no Vasco amanhã, pô, normal, é o dinizismo. Se o São Paulo tomar 5-0 do Vasco amanhã, normal, é o dinizismo, envolvente, ganhou, deu certo. Então esse é o Diniz, é 880, de um polo ao outro, é de 0 a 501 segundo. O cara é louco, é doidão, gosto da pessoa, técnico maluquito, mas o São Paulo pode golear e pode ser goleado. É difícil de calcular e de prever o que tem por vir aí com o Fernando Diniz no Vasco. Uma coisa que é bacana pra caramba é que o Luca, o fenômeno, deve ser titular do São Paulo. E quando eu falo que o Luca deve ser titular, nós temos que parar um pouco, dar uma respirada e pensar no que isso significa. Porque isso tem um significado, não é simbólico, mas é um significado grandioso, hein? Você sabe o que é? Vamos hidratar a garganta e o esôfago, faringe não, só aqui, a garganta. Garganta, né? Tá úmida. É o seguinte, o fato do Lucas ser titular do time do São Paulo agora, ela quebra algumas barreiras no São Paulo. Uma delas é o não uso de caras da equipe de base, muitas vezes, né? Que o Zubeldia não usou. Quebra essa barreira. Se o Luca virar titular do São Paulo agora, ele quebra a barreira também de jogador da equipe de base não subir pronto. Já parou pra pensar nisso? Ah, o São Paulo pula etapas. Ah, não era pra jogar agora. Ah, não tá pronto. Ah, não era pra pegar essa pedreira quando o São Paulo tá quase na zona de rebaixamento. Todas essas barreiras são quebradas. E o Luca, ele tem demonstrado muita habilidade. Eu estou gostando do Lucas Ferreira e do Matheus Alves. Estou gostando. Acho que o Lucas Ferreira tá se soltando a cada jogo. É um cara muito importante taticamente por ser muito rápido, né? Se tem um cara muito rápido e forte que é atacante, você pode colocar ele pra desarmar atrás, e ele faz, tem feito bem. O Matheus Alves é um meinha legalzinho ali na frente, que tá brilhando de vez em quando. Rian Francisco não brilha. O Luca não. O Luca, ele entrou melhor do que na base. Na base, o Ferreirão era melhor que ele, o Matheus Alves e o Rian. No titular, no profissional do São Paulo, o Luca entrou melhor do que os caras. E ele não tá melhor do que os caras da base, ele tá melhor que o André Silva, sabe? Ele está melhor do que o Eric foi, que tá no Vitória emprestado hoje. Ele está melhor do que muitos caras que jogaram no São Paulo recentemente. Ele pega a bola e cai pra cima dos marcadores driblando em zigue-zague, com velocidade extrema, domínio de bola extremo, tudo perfeito. É lindo de ver, se pensar bem. Gol em Libertadores, vai que calha do cara detonar o Vasco amanhã e o São Paulo sai ali pro Mundial de Clubes, que não vai jogar o São Paulo. Nós vamos ter o Galopo no Mundial. É o que nós temos, é o Galopo no Mundial. Nós vamos ter uma parada de 30 dias para recuperarmos, né, arrumarmos a nossa casa. Só que o São Paulo, ele passa fora da zona de rebaixamento. Então a vitória de amanhã é muito importante. E se for sair
do protagonismo de um cara igual o Luca, ele dá um recado também que, ó, tá vendo como usamos pouco o Neverton? Tá vendo como não usamos o William Gomes, deveria ter usado? Você viu que nós não usamos o Thales Vander? Talvez devesse ter usado o Enzo Boer, porque o Luca pode ser o salvador da pátria, o salvador da lavoura agora pro time do São Paulo. Lucão é o zagueiro que eu não vou nem falar. Luca, não pode chamar de Lucão nunca, né? Vai ter que chamar de Luca ou Luquinha. Luquinha, parabéns pelo momento, boa sorte, precisamos muito de você e que o Zubeldia coloque o Enzo Dias lá e o Luca na frente. Cedric Soares na direita, ou Ferrarese, ou Mike, quem quer que seja, e o Lucas Ferreira na frente. Nós sabemos que o Luciano e o André Silva vão jogar e nós sabemos que isso aí não tem como mudar. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum também. Mas Luca e Lucas Ferreira de pontas, com laterais nas laterais. Sem invenção, sem pardalzice, sem ideias mirabolantes. Não precisa inventar a bola não, Zubeldia. A bola tá criada já, não precisa inventar o gramado não. Isso tá criado já. É só você fazer o arroz com feijão com o São Paulo que nós saímos com a vitória do Morumbi amanhã do Vasco, beleza? Então é isso aí. Olha só. Com isso podemos ter a quebra de laterais, de dobrada de laterais e isso é uma excelente notícia. Mas o que eu separei aqui agora é a renovação desse Pedro Bezerra, que é um volante, que o Zubeldia teria adorado o cara. Muito se fala de Ibali e também de Negruti, né? Negruti, o cara da base, Ibali, cara da base. Ibali foi emprestado pro Inter de Limeira, tá agora no Retrô, fazendo uma Copa do Brasil interessantíssima. É jogador nosso, beleza. E o Negruti era até então o mais pronto, mais preparado. Até que o Zubeldia surgiu na fita e falou, aquele ali chamado Hugo é o que eu quero comigo. E o Hugo, então, subiu, vai jogar com o Zubeldia, foi disputar a final da Copinha, machucou, contusão séria, uma pena, moleque bom de bola, acabou ficando meio de escanteio. E aí surge agora o Pedro Bezerra, que é um volante que, pelo que eu tô sabendo, o Zubeldia, volta e meia, liga lá pra Coutinho e fala, me mande Pedro Bezerra, que vai treinar comigo aqui. Aí ele monta o treino, distribui colete para titulares e reservas e coloca Pedro Bezerra para já ir fazendo as atividades com o time do São Paulo profissional. E aí o São Paulo, vendo que o Pedro Bezerra era um jogador que poderia sumir do São Paulo, igual o Neverton, 20 milhões de reais. Falei do Neverton de manhã hoje no vídeo, é desesperador, né? Falar que o Neverton foi embora por 20 milhões. Mas agora, vamos esquecer o Neverton agora. O caras aí que foram embora do nada do São Paulo, como o zagueiro Luizão, Kaká, né? Cara vazou do nada. Vitinho, vazou, não sei nem onde tá. O Vitinho, vou procurar o Vitinho depois pra ver como é que ele tá. O Vitinho era um ponta, bom de bola, né, também, que fazia gol pra caramba. Eu gostava do Vitinho. Aí agora, nós temos então esse menino Pedro Bezerra que o São Paulo conseguiu renovar o contrato. Está assinado. Coisa boa. A multa rescisória dele foi para casa de 254 milhões de reais. Então, se o São Paulo receber agora uma sondagem por esse rapaz aqui, Pedro Bezerra, com o Zubeldia querendo usá-lo, o São Paulo tem tudo para falar, não vou vender. Se quiser, a multa é 254 milhões de reais. Esse impacto da multa, ele é muito importante. Porque o São Paulo, ele coloca uma multa e se resguarda, né? Ele fica resguardado, ele fala que agora não vai levar a menos que pague a multa. Só que as multas são 250, 350, 400 milhões. Ninguém vai pagar essas multas. Mas o São Paulo, então, ele tem o poder de escolha de falar, ou você paga a multa, ou você não vai levar. Coisa boa também, então, hein? Agora o São Paulo, ele precisa começar a vender melhor, né? Matheus Alves, Lucas Ferreira estão falando aí que o São Paulo tem recusado propostas de 10 milhões de euros. E que os caras do CSKA vão sinalizar agora que vão pagar 15 milhões de euros no Matheus Alves. Aí o São Paulo vai vender. Essa é a informação que eu tenho. Quando o CSKA colocar no papel e jogar na mesa, falou, tá aí, ó, 15 milhões de euros, o São Paulo vende o Matheus Alves. Essa é a informação que eu tive dos planos do São Paulo. E os 15 milhões de euros, nós vamos fazer vezes 6 aí, 15 e 30, né? 60. E aqui você já cai para 90. Só que é mais que 6, então já daria 98, quase 100 milhões. É um valor bom. 100 milhões no Matheus Alves, caramba, amanhã ele pode ser o Hernanes. Kaká, ferrou. Os 100 milhões saiu baratésimo. Mas ele pode ser o Lucas Fernandes, que era bom pra caramba, o Shailon, que acabaram não virando. Viraram, mas não tanto, né? Não tanto pra... 100 milhões é muito pouco, não. 100 milhões é um valor razoável.
Aí você tem 100 milhões do Matheus Alves. Se calha de vender por 100 milhões também o Lucas Ferreira, e se calha de vender por 100 milhões o Luca, que muito provável vai acontecer, o São Paulo tem uma dívida total de 900 milhões. Você coloca 300 no caixa? Caramba, pensa nisso. Pense nesses valores. É um São Paulo, vai quebrar, tem que virar SAF, São Paulo tá falido. Se vende 3 caras desse aí, até o Rian Francisco, um quarto jogador, o São Paulo pode acabar praticamente com as suas dívidas. Ele vai para uma dívida de 900 para 500, ou menos, se vender melhor os caras, e é uma dívida totalmente pagável. Então o São Paulo ele tem a obrigação de fazer melhor, cara. Aquela venda desse moleque aí, o Ângelo da base, eu não me conformo. Hoje um camarada meu me perguntou assim, ô Jubão, e aí esse Ângelo? É craque mesmo? Falei, mas importa. Importa se o Ângelo é craque, lateral direito da base, pra quem não sabe. O São Paulo tem 2 laterais na base, 3. Um deles é o Mike, que vai pro profissional agora, o outro é o Ângelo e o outro é o Igor Felisberto, né? Tem vários, mas esses 3 aí são os mais famosinhos. O Mike tá com os meu dia já. O Igor Felisberto é a seleção de base. O Ângelo era o craque. O Ângelo foi vendido pro Chelsea por uns 30 milhões de reais. O cara nem jogou e tá vendido por 30. Daqui a pouco ele vira o próximo Felipe Lan. Calma, Ju. Calma. O próximo Arnold. O próximo. Felipe Lan é foda, é embaçado. Vira o próximo Arnold, que é bem pior que o Lan, bom. Mas bem pior que o Lan. Não adianta falar. Não, nem vem começar com, né, que o Arnold, os números. Premier League, para. O Lan é 1000 vezes melhor que o Arnold. Mas o Arnold é bom de bola. Aí o moleque vira o próximo Alexander Arnold e nós vamos falar o quê? Ah, vendeu por 30 conto. Então é isso que a diretoria precisa parar de fazer. Tem um centroavante do São Paulo chamado Enzo... Opa, o Enzo Boer era o ponta que o São Paulo deixou pro Santos. Tem um cara aí que chama Thales Vander. Esse Thales Vander, ele tinha a pegada de ser o próximo Luiz Fabiano. Era um centroavante, né? Era, né? Ele é um centroavante que parecia ser muito bom de bola. Eu fui olhar aqui, onde está Thales Vander? E aí, pra minha surpresa, Thales Vander está hoje com 21 anos, tá? 21. Ele faz 22 em outubro. De 34 jogos possíveis, ele fez 9 agora e 1 gol. Tomou um cartão amarelo lá e foi expulso. E ele tem um contrato, se liga nessa aqui, ó. Ele está no União Torrense, que é um time lá de Portugal, tá? E aqui, olha que coisa impressionante. O contrato dele vence agora, dia 30/6/2025. Nós estamos no dia 11/6. Daqui 19 dias, vence o contrato dele e ele fica livre no mercado. Nós estávamos olhando hoje para um cara aí tipo o Fernando Zampedri, um centroavante de 400 anos, né? Aí o São Paulo acabou indo pro dinheiro e deu certo. Se calhar do São Paulo vender o Rian Francisco, tal, por que não trazer o Thales Vander de volta? Tentar de novo, era um cara formado na categoria de base do São Paulo, é um cara que vai ficar sem clube, a Deus dará lá no país português, lá no Portugal, e ninguém vai lembrar do cara. Então o contratinho dele acabando agora, o São Paulo poderia pegar ele de volta, sabe? É o São Paulo que mandou embora Palmberg, Enzo Boer, Thales Vander, deixou ir embora Vitinho, perdeu o Luizão, a base, aquela categoria de base tão valiosa, como o do Neverton, que hoje eu falei, tava lá no... Ele tá lá no não é no Galatasaray, no outro, lá no Shakhtar Donetsk, o Neverton. Tá jogando pra caramba, metendo 17 jogos, 5 gols, 4 assistências, 2... É assim, ele faz gol direto, o Neverton. E o Neverton, ele quer jogar a Champions League. Ele era nosso até ontem. Ele era do Bertolucci, ele é agenciado pelo Juliano Bertolucci. O São Paulo devia uma grana do Bertolucci, ele vendeu o Neverton por 20 milhões de reais. Você vê que o Bertolucci, não sei, você vê que chegou e falou, eu tenho a proposta do Shakhtar de 20 milhões de reais, pode vender, que eu quero receber agora. O São Paulo devia tipo 50 pra ele, tirou 20 da dívida, e o cara teve o poder de decisão no São Paulo. Então isso tem que acabar. E esse menino aqui, o Thales Vander, desde que eu vi jogar, sempre que eu vi jogar, jogou bola. Perdeu a idade da categoria de base, mas o São Paulo tá precisando de centroavante de graça. De centroavante de 21 anos. Caramba, o cara pegou uma rodagem de Europa agora e tem 21 anos. Será que não pode ele voltar pro São Paulo agora para ser uma aposta gratuita? É claro que pode, não é? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!